vamos comparar, por exemplo, com dezembro de 2015, quando o PIB brasileiro caiu 3,5% no ano, foi uma recessão autoimposta e nós perdemos 596 mil empregos, para compararmos com essa perda de 67 mil empregos. Quer dizer, foram quase 600 mil empregos contra pouco mais de 60 mil empregos. Da mesma forma, em dezembro de 2016, numa recessão também autoimposta, resultante de erros de política econômica, nós destruímos 462 mil empregos, para serem comparados com essa perda de 67 mil empregos de dezembro de 2020. A boa notícia é o acumulado do ano. Na recessão de 2015, que o PIB caiu 3,5%, por erros de política econômica interna, nós destruímos 1.500.000 empregos. Na recessão de 2016, também consequência de erros internos de política econômica, nós perdemos 1.300.000 empregos. E o acumulado de 2020, quando nós fomos atingidos pela maior pandemia dos últimos 100 anos, e tivemos uma queda do PIB de 4,5%. Nós geramos 142 mil empregos. O Brasil criou 142 mil novos empregos no ano da pandemia. Isso eu quero parabenizar o nosso presidente pelo apoio que deu à formulação de política econômica, parabenizar a nossa equipe econômica, o Bruno Bianco, secretário, o Bruno Dalcomo, o adjunto, pela qualidade do trabalho, pela formulação dos nossos programas, e o BEM, que é o benefício emergencial, é um programa que preservou 11 milhões de empregos. Nós estamos fechando o ano com 30 milhões de empregos de carteira assinada, sendo que 11 milhões de empregos foram preservados pelo benefício emergencial. Então, de um lado, o auxílio emergencial fez a maior transferência de renda direta para 64 milhões de brasileiros, quando nós digitalizamos e auxiliamos com transferências diretas de renda, no auxílio a pessoas, e, por outro lado, um programa de preservação de empregos que está sendo premiado internacionalmente, que preservou 11 milhões de empregos. Então, eu quero parabenizar a equipe e também observar que o IBGE também soltou um dado que confirma esse avanço, essa recuperação da economia brasileira em V, quando anunciou quase 4 milhões de aumento na população ocupada. Quer dizer, a população ocupada brasileira subiu 4 milhões quando você compara o trimestre de setembro, outubro, novembro, sobre o trimestre anterior, sendo que desses 4 milhões de posições novas, de ocupações novas, quase 1 milhão foi de carteira assinada. Então, confirmando os dados que já haviam saído pelo CAGED, quando nós dissemos que, após aquela queda inicial forte, nós estávamos recuperando empregos, criando 100 mil em julho, 200 mil em agosto, 300 mil em setembro, mais 300 mil, quase 400 mil, 393 mil em outubro e depois em novembro de novo. E perdemos apenas 67 mil empregos em dezembro. Então, a grande notícia para nós é que, num ano terrível, em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos. Bom, um abraço a todos. A prioridade para o Brasil agora é saúde, emprego e renda.
Nós esperamos que assim que o Congresso retorne, resolvido o problema das novas lideranças ou da presidência da Câmara e do Senado, que o governo possa avançar com as reformas. Uma série de propostas que foram aprovadas pelo Senado estão paradas na Câmara, uma série de propostas aprovadas pela Câmara estão transitando pelo Senado. Voltando ao Congresso, nós temos condições, então, de atacar saúde, emprego e renda, que são as nossas prioridades para esse ano 2021. Obrigado a todos, parabéns à equipe. E obrigado, vocês vão seguir, né, com as informações. Vamos, com a coletiva. Com a coletiva. Um abraço. Pessoal, a gente volta em um minutinho. Bom, estamos retomando aqui, então, primeiramente, meu bom dia a todos, os agradecimentos aí pela atenção, e, em particular, o agradecimento ao nosso ministro, que acaba de sair daqui depois dessa boa notícia, os nossos agradecimentos especiais também ao presidente da República, especialmente pela oportunidade. O presidente da República nos deu uma incumbência, o presidente da República nos deu uma oportunidade, nos deu uma diretriz. E nós, hoje, com o anúncio do CAGED, do último CAGED de 2020, do mês de dezembro, eu estou convicto ao dizer, Bruno, Luiz, Mário e equipe, que, de fato, estamos nos desincumbindo daquela missão que o presidente nos deu, com louvor, né, que é preservar emprego e renda. Essa é a prioridade do presidente da República, essa é a prioridade do nosso ministro, é a prioridade do nosso governo, e eu fico muito grato de poder participar desse momento histórico do Brasil. Realmente uma pandemia sem precedentes, uma das maiores crises da história do nosso país, e que estamos conseguindo passar pelo ano mais difícil, certamente 2020, com um saldo positivo nos dados do CAGED, e mais do que tudo, um saldo que demonstra uma tendência, né, Bruno? Uma tendência de retomada, uma tendência de criação de empregos, uma tendência que mostra que o Brasil é um país que gera oportunidades, que o Brasil é um país que consegue se reinventar e sair das crises com tranquilidade, especialmente um governo que preza pela geração de emprego, de renda, um governo honesto, um governo que trabalha com técnicos e que demonstra a cada dia que pelo trabalho nós vamos conseguir superar tudo, todas as adversidades. Parabéns, presidente da República, e obrigado pela oportunidade. Pois muito bem, a gente chega a dezembro com uma geração de emprego histórica, para a época, um mês
de sazonalidade, um mês que, historicamente, nós perdemos muitas vagas de empregos formais, isso é normal, né, porque é um mês, entre aspas, que gera uma ressaca no mercado, né, Bruno? Então, isso é comum, e aqui nós temos essa surpresa positiva, oriunda de um trabalho, fruto de uma dedicação de várias equipes, de uma dedicação desse governo, que gera 142.690 novas vagas de emprego. Perdemos um pouco em dezembro, mas a perda é muito pequena, tendo visto o histórico dos meses, dos anos, perdão. O ministro muito bem disse que desde 1995 não se viu um dezembro com uma perda tão pequena, né, e fechar o ano de maneira positiva, isso é algo que tem um simbolismo muito importante para nós, que trabalhamos diuturnamente, especialmente com o nosso benefício emergencial do emprego, para evitar demissões. Nós sabíamos, desde os primeiros dias da crise, que tínhamos que preservar empregos, que tínhamos que preservar a renda e que tínhamos que preservar empresas e empresários. Ao preservarmos, ao criarmos um ambiente de comunhão, ao criarmos um ambiente de conjunção de interesses entre empregados, empresas e empresários, conseguiríamos fazer com que o governo fosse a mola propulsora da preservação dos empregos, da renda, das empresas e dos empresários. E conseguimos fazer isso. Isso facilita muito a nossa retomada, que nós já entramos nela, e já estamos vivendo uma retomada muito forte, uma retomada em V. E o porquê isso? E o porquê disso? Porque nós estamos ainda com os efeitos positivos da preservação dos empregos com base no bem. Um dos programas mais bem-sucedidos da história do Brasil, né, se formos falar de programas de emprego, certamente o mais bem-sucedido da história do Brasil. Durante a pandemia, certamente, um dos mais bem-sucedidos do mundo. Né, nós fomos aqui recordistas na preservação de empregos, um programa simples, um programa dinâmico, um programa que usa as regras que já temos, nos exigiu muito do ponto de vista técnico e do ponto de vista administrativo, mas que foi muito simples para que empregados e empresários pudessem dele se valer, e o resultado é esse aqui. Mais de quase 20 milhões de contratos celebrados, mais de 11 milhões de empregos preservados, ou quase 11 milhões de empregos preservados. Estamos ainda colhendo os frutos da estabilidade provisória do emprego, né, vinda desse programa. Então, de fato, só coisas boas para comemorarmos hoje. Um agradecimento especial também tenho que fazer, Bruno, Luiz e Mari, além da nossa equipe, a todos os empresários e a todos os empregados do Brasil, que de maneira simples, rápida, e eu repito, numa conjugação de interesses, usaram o nosso benefício. Nós fomos os facilitadores. O governo fez o seu papel, o governo entregou a ferramenta e o governo fez com que a administração pública pudesse trabalhar em prol do interesse público, mas o interesse de todos. O interesse público, que eu digo, é o interesse de toda a nação, o interesse de todos os brasileiros. Demos as ferramentas para que os brasileiros pudessem se valer delas e, assim, utilizarem as ferramentas. Então, o mérito do programa, Bruno, é de nossa equipe, sim, mas mais do que tudo, de todos os brasileiros. Parabéns aos brasileiros, parabéns aos empregadores, parabéns ao Brasil e parabéns especialmente ao nosso presidente Bolsonaro, que teve a coragem de enfrentar essa crise, nunca deixando de olhar para a preservação do emprego e para a preservação da renda. Nós olhamos, sim, para a saúde dos brasileiros, mas também sempre com um olho muito cauteloso e muito carinhoso para o emprego e a renda dos brasileiros, que é aqui que eles tiram a sua subsistência, e isso também preserva vidas. Um abraço especial a todos vocês, também que nos cobriram aí durante todo o CAGED do ano de 2020, e que os CAGEDs de 2021 continuem cada vez melhor e que nós possamos voltar aqui todos os meses trazendo notícias positivas. O nosso Brasil cada dia mais nos surpreende, a nossa economia cada dia mais nos surpreende positivamente
Isso é o mérito desse governo, eu repito, um governo honesto, cauteloso e que foca na preservação do emprego, da renda e na geração de oportunidades para todos os brasileiros. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao nosso secretário de Trabalho, Bruno Dalcom. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esses dados, né? São dados, em grande medida, bastante positivos, como já foram mencionados, como já foi mencionado aqui pelo ministro Paulo Guedes e pelo próprio Bruno. Eu vou passar pela apresentação como normalmente fazemos, tá? Lembrando que no slide número 3, nós colocamos só um recordatório, né? Recapitular um pouco de como foram as nossas expectativas ao longo do ano, né? Então, isso longe de querer mencionar ou apontar qualquer veículo de imprensa, isso é basicamente para entender como as expectativas foram muito draconianas, né, ao longo do ano, mas principalmente lá nos meses iniciais da pandemia. Então, nós tivemos números apresentados, por exemplo, né, o Fundo Monetário Internacional afirmando que o país encolheria, né, em termos de PIB, mais de 9%, o que se provou, né, um cálculo muito errôneo, né, muito distorcido, inclusive, mas se chegou a falar aqui em subida de desemprego para uma taxa perto de 24%. Né, e os números de hoje, na verdade, o que provam é que as decisões tomadas, né, em conjunto entre governo, Congresso Nacional, sociedade brasileira, empregados e empregadores, foram corretas para poder construir uma história bastante diferente do que se previa. E as previsões não que necessariamente estavam incorretas, não. As nossas previsões, antes de remeter ao Congresso, né, Bruno, a MP 936, falavam da possibilidade de demissão de mais de 10 milhões de pessoas nesse país. E o que se conseguiu por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi, ao contrário, né, a preservação de mais de 10 milhões de empregos por meio da negociação, né, de mais de 20 milhões de contratos e um investimento por parte do poder público brasileiro de mais de 33 bilhões de reais. Passando agora para os resultados mês a mês, no slide de número 5, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui, né? Então, primeiro, algo que nós já avaliamos, né, já falamos lá desde o início da pandemia, né? Óbvio que os meses de março e abril foram os mais difíceis, especialmente o mês de abril, mas principalmente por um congelamento do volume de contratações e não pela explosão do volume de demissões. Houve um aumento das demissões ainda em março, mas essas demissões começaram a ceder já no mês de abril, fruto, né, da entrada, né, em vigor das MPs 927 e 936, que no seu conjunto permitiam maior flexibilidade para trabalhadores e para empregadores, né, e instrumentos para a gestão dessa crise que era, então, né, absolutamente nova para todos os atores, tanto os agentes públicos, né, quanto empresas, quanto os próprios empregados. A partir daí, o que nós vimos foi uma redução do volume um aumento progressivo do volume de admissões ao longo do ano, né? Então, mostrando claramente, né, uma recuperação da economia, e isso, claro, se tornou muito mais forte a partir dos meses de setembro, onde nós tivemos o volume de admissões em 2020 superior, inclusive, ao ano anterior. Isso é compreensível por dois motivos. O primeiro é pela mudança de metodologia, né? O novo CAGED, né, com base no E-Social, ele capta muito melhor as informações do que o antigo CAGED fazia até o ano passado. E, para além disso, como as empresas haviam demitido muito antes, elas tiveram maior apetite para a contratação, dado também um processo de reação econômica bastante acentuado, pelo qual a economia passou no último trimestre do ano passado. Do ponto de vista de desligamentos, eu mencionei já, né, um pico ali em março e abril, né, e depois, claro, como houve um pico no volume de demissões, com a introdução de um programa bem ajustado e simples de manutenção do emprego e da renda, o volume de demissões ele tendeu a ficar abaixo do que se verificava no ano anterior, no ano de 2019. Sendo que só agora, no mês de dezembro,
essas curvas, né, se aproximam e se cruzam, gerando um volume de demissões no mês de dezembro praticamente similar ao que aconteceu no ano anterior, no ano de 2019. Isso não é uma coisa ruim, tá? A normalização dos dados do mercado de trabalho é um reflexo, né, da normalização da economia brasileira, que é algo que todos nós desejamos que seja permanente. Passando para o slide de número 4, né, acho que é algo bastante visual, inclusive, então, o vale que aconteceu no mês de abril e depois a retomada em V no emprego mencionado pelo Bruno, né, se acelerando ali aos longos dos meses de maio e junho, com redução da perda de vagas e depois geração acentuada de empregos formais ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, né, foram todos, se eu não me engano, em todos esses meses, recordes de toda a série desde 1992, sendo que dezembro só não foi o melhor ano, o melhor mês de toda a série, porque em 95 realmente teve por um fenômeno histórico, inclusive, houve um dezembro marginalmente melhor do que esse que nós experimentamos no ano passado. Slide de número 7, com o estoque mensal de empregos, né, se recuperando pouco a pouco, depois de enfrentar vales durante os meses de junho e julho. E no slide de número 8, o saldo de empregos formais no acumulado do ano, janeiro, dezembro, nos setores, né? Então, agricultura, que nós observamos um comportamento bastante estável ao longo do ano, reagindo mais a fenômenos sazonais do que exatamente a prejuízos relacionados pela própria pandemia. O setor de construção, que recebeu um impacto relativamente pequeno ali no mês de abril, mas passou a pandemia praticamente gerando empregos, né, rodando a 90%, 95% de toda a sua capacidade produtiva. E os setores de comércio e serviços, que realmente tiveram uma retração, um impacto maior e mais prolongado ao longo de alguns meses, mas que também reagiram fortemente durante os meses de setembro, outubro e novembro. Né? O mês de dezembro é natural que haja uma retração em todos os setores, mas merece um destaque o setor de comércio, que ainda passou dezembro gerando saldos positivos de emprego. No slide de número 9, né, alguns destaques para a gente observar o comportamento de todos os setores ao longo do ano. Né? Então, a indústria, principalmente a indústria de transformação, que enfrentou, né, meses de abril e maio com um fechamento muito forte de vagas, mas que a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho, já com saldos positivos e em aceleração até o mês de setembro. E a partir daí, né, é um processo normal de redução do volume de postos gerados, e em dezembro com um mês negativo, como é de se esperar, acontece todos os anos. Um outro destaque positivo também é a retomada do volume de contratações no setor de alojamento e alimentação. Foi um setor que realmente demorou a voltar e que ainda experimenta desafios substanciais, dado o processo, né, de fechamento de algumas cidades e por aí vai. Mas gerou quase 27 mil novos empregos em outubro, 35 mil novos empregos, ainda gerando um salto positivo de 24 mil novos empregos no setor de alojamento e alimentação, que fazem parte do setor de serviços, né? Serviços encerrando com um saldo negativo de 23 mil, mas comércio gerando um saldo bastante expressivo, né, de 63 mil novos postos de trabalho no mês de dezembro de 2020. Não custa mencionar também, né, que o saldo de serviços foi influenciado por um saldo negativo do setor de educação. Isso acho que está bastante claro na cabeça de todos nós, né, como o setor de educação não reabriu ao longo do ano, né? As prefeituras optaram por manter as escolas fechadas, na sua maioria, ou então com uma redução muito expressiva do seu público atendido, do número de crianças, somado ao fato de que o final do ano normalmente também é negativo, fortemente negativo, no setor de educação, né? Dado o final do ano, entrada de férias, substituição de professores.
Olhando no slide de número 10, o desempenho regional, né, a região Nordeste chamando a atenção no mês de dezembro com um saldo positivo e as demais regiões com um saldo negativo, como normalmente é de se esperar no mês de dezembro. Olhando para o acumulado do ano, no slide de número 12, né, aquele processo que já foi mencionado pelo ministro algumas vezes, não? Então, um processo de degradação econômica engendrado dentro do próprio país, já a partir do ano de 2010, né, então, com crescimentos progressivamente menores do mercado de trabalho, né, mostrando um enfraquecimento da economia brasileira, até que essa coisa vira em 2015 e 2016, né, anos de crise autoimpostas, né, econômicas e políticas, que geraram saldos negativos da ordem de 1,5 milhão nos anos de 2015 e 2016. Essas foram crises que, né, em cada um dos anos, né, de um encolhimento de cerca de 3% do PIB, né, números arredondados, 3,5% do PIB, ao passo que neste ano, provavelmente, nós fecharemos ali em torno de 4,5% de encolhimento, talvez um pouco menos do que isso, mas chama muito a atenção o comportamento distinto do mercado de trabalho se nós compararmos esses 3 anos, né? Os anos de 2015 e 2016 com o ano de 2020. Ao passo que nesses 2 anos, 15 e 16, a economia encolheu 3,5%, né, e fechou cerca de 1,5 milhão de posições em cada um desses anos, nós teremos um encolhimento mais forte nesse ano, né, um encolhimento que não é autoimposto, imposto por um desafio global, econômico e sanitário, mas tivemos um saldo positivo de 142 mil posições. Não há como não se reputar esse comportamento distinto, senhoras e senhores, senão pelo benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Esse, né, nós já mencionamos em alguns outros momentos, esse é disparado o maior programa de preservação de emprego e da renda da história do país. O segundo colocado nisso, né, não é uma competição, mas só para a gente ilustrar, é o programa de proteção ao emprego, né, o PPE, ou PSE, ao longo dos anos ali de 14, 15 e 16, só para a gente fazer uma comparação, né? Então, ao longo desses 3, 4 anos daqueles programas, foram beneficiadas 125 empresas. É isso mesmo, 125, 130 empresas. O benefício agora, o BEM, ele beneficiou, né, protegeu 1,5 milhão de empresas. Em termos financeiros, o benefício emergencial é 80 vezes maior do que o PPE, 80 vezes maior. E em termos de número de empregos preservados, senhoras e senhores, o BEM é mais de 200 vezes superior ao PPE, PSE, lembrando que aqui nós estamos falando de um programa que esteve em vigor por 8 meses e o programa anterior esteve em vigor no país, né, pelo prazo de até 3 anos. 3 ou 4 anos, né? Então, são fatores que chamam realmente muita atenção. E, além disso, ao passo que aquele era um programa super burocratizado e que, por isso, também atraiu muito pouca atenção de trabalhadores e de empresários, o desafio nosso no ano passado foi, né, dada a urgência do momento, desenvolver um programa que fosse simples, né, e aplicável, largamente aceito por empregados, por empresários, e que também dispusesse de uma segurança jurídica muito grande. E essa segurança jurídica foi asseverada pelo Supremo Tribunal Federal, um julgamento histórico, né, que preservou, né, garantiu o direito às pessoas de preservação do próprio emprego e aos negócios brasileiros de preservação das atividades produtivas. Só para terminar isso, relembrando que se nada tivesse sido feito e 10 milhões de pessoas tivessem sido demitidas naquele momento, né, como a relação de emprego no país é o que a gente pode dizer, né, um tratamento muitas vezes longo prazo, né, uma decisão muito pausada, feita pelos empresários, dada a complexidade do marco regulatório trabalhista. Se 10 milhões de pessoas tivessem sido demitidas, o processo de
reincorporação dessas pessoas ao ambiente produtivo seria bastante longo, com impactos sociais e econômicos que realmente não podem ser mensurados. Além, obviamente, dos impactos de produtividade, perda de qualificação dos trabalhadores e por aí vai. Agora, rapidamente, no slide número 13, olhando para as admissões e desligamentos, claro que ao longo, né, do ano, como a atividade econômica foi duramente impactada, né, principalmente nos primeiros meses da pandemia, o volume de admissões e desligamentos é marginalmente inferior ao do ano de 2019. Olhando para os grupamentos de atividades no acumulado do ano, dos 5 setores, 4 deles geraram saldos positivos ao longo do ano de 2020, e apenas o setor de serviços, que realmente sofreu mais, porque é um setor que realmente tem muito contato próximo, né, sofreu mais ao longo do ano e ainda apresenta um saldo negativo, ou apresentou um saldo negativo ao longo do ano de 2020. No slide do número 15, olhando para o desempenho das atividades econômicas, dos setores, né, então, chamam a atenção como destaques positivos a agricultura e a indústria, né, principalmente a agricultura, com uma variação percentual acima de 4%, construção civil, variação percentual acima de 5% no acumulado do ano, o comércio e serviços relativamente estáveis, né, e isso é algo positivo, ter um comportamento estável num ano de tamanhas dificuldades tem que ser enxergado como algo positivo. E dentro do setor de serviços, claro, né, alguns setores com desempenho negativo, e principalmente o setor de alojamento e alimentação, dado que as cidades foram praticamente fechadas por uma boa parte desse período. E como eu mencionava anteriormente também, o setor de educação com um encolhimento da ordem de 4% em relação ao ano anterior, no acumulado dos anos. Olhando para as unidades da federação, cerca de 2/3 de todas as unidades da federação tiveram um desempenho positivo no acumulado do ano, né, com destaques ali para estados que têm um percentual de formalização, né, da sua mão de obra bastante grande, bastante alto, como é Santa Catarina e Paraná, e o destaque negativo é o Rio de Janeiro, realmente bastante discrepante em comparação com os demais estados. No acumulado do ano do slide 17, né, pelas grandes regiões do país, as regiões centro-oeste, norte e a região nordeste positivo. O desempenho da região nordeste chama bastante atenção, né? Variação percentual de quase 4% isso é Tocantins, né? Alguns estados da região norte com um desempenho bastante impressionante. Então, o Acre com crescimento próximo de 6%, Roraima com crescimento próximo de 7% e Tocantins com um crescimento próximo de 4%, chamam bastante atenção. Rio de Janeiro, um encolhimento importante, né, como foi mencionado no slide anterior, e Mato Grosso também, aqui na região centro-oeste, com crescimento acima de 3%. Algo que nós sempre gostamos de frisar, né, foi uma demanda da própria imprensa nos meses posteriores à reforma trabalhista, né, o trabalho intermitente, né, e o desligamento por acordo, que foram dispositivos introduzidos pela modernização trabalhista, introduzida no ano de 2017, que vem, né, sucessivamente se transformando em algo mais importante para a formalização do emprego do Brasil, para a garantia, né, de emprego e renda no país, gerando no acumulado de janeiro a dezembro um saldo positivo da ordem de 73 mil postos de emprego, ao passo que o trabalho parcial, né, um dispositivo, um instrumento já consagrado no marco regulatório brasileiro, apresentou um decréscimo, um encolhimento, um fechamento de 13 mil postos de trabalho formal ao longo do ano de 2020. Isso revela, mais uma vez, a importância do trabalho intermitente, como eu disse, não apenas para formalização, mas para pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho e que, por meio do trabalho intermitente, conseguem, né, mostrar o seu valor, mostrar a sua qualidade de trabalho e tentar um contrato permanente
em uma empresa, seja ela varejista, construção civil, né, nos diversos setores que tem utilizado. Chama atenção também a evolução do número de estabelecimentos que têm apresentado a admissão de trabalhadores intermitentes. Então, mesmo ainda com a insegurança jurídica gerada, né, por uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda está para ser apreciada no Supremo Tribunal Federal, mesmo nesse cenário, o trabalho intermitente, né, gerando muitos postos de trabalho formais, lembrando também que o trabalho intermitente possui exatamente as mesmas garantias de qualquer posto de trabalho no país, seja de FGTS, seja de férias e por aí vai. Agora, no detalhamento do mês de dezembro, vou passar aqui para a Mari, para que nos compartilhe, né, o detalhamento do nosso último mês de dezembro. Obrigado, gente. Certo. Obrigada, secretário. Bom dia a todos. Nem sei se já é bom dia ainda, mas... vou fazer bem rapidamente o detalhamento do mês de dezembro, especialmente em relação aos setores e as unidades da federação. No slide de número 20, a gente tem aqui a série histórica dos meses de dezembro, né? Como a gente já foi falado, mês de dezembro, historicamente, é um mês muito negativo, um comportamento negativo no CAGED, principalmente em função da sazonalidade de alguns setores, como a gente vai ver, a indústria, a construção, a agropecuária, e, na casa do setor de serviço também, principalmente em função da educação. Obviamente, esse ano a gente tem um ano aí, né, totalmente atípico de crise, então a gente vai ver um pouquinho como que esse dado também foi afetado em função do funcionamento do mercado de trabalho nesse ano. No slide número 21, a gente tem o estoque, chegando a dezembro de 2020 a 38,9 milhões de trabalhadores formais. E no slide número 22, a gente tem um resumo dos resultados do mês de dezembro. Em relação às admissões, a gente tem um aumento de 25% das admissões de dezembro de 2020 em relação a dezembro de 2019. É um resultado aí que é realmente impressionante e que ele pode ser explicado por dois motivos, né? Primeiro, em função aí da retomada de todo esse período, a gente vê um boom aí no final do ano, principalmente no setor do comércio, com a reabertura do comércio e tudo mais. E também já era um resultado esperado que o nível das admissões fosse superior aos anos anteriores, como a gente já vem pontuando essa mudança de metodologia, né? Como o secretário já falou, esse sistema ele capta melhor determinados vínculos, especialmente os vínculos de trabalho temporários. Já adiantando, no mês de dezembro é o mês onde houve maior movimentação de trabalhadores temporários, como já é esperado. A gente teve 84.584 admissões, 104.866 desligamentos de temporários, com um saldo negativo de menos 20.282, né, também já esperado em função desse período de final de ano. No entanto, é importante ressaltar que trabalhadores temporários, eles apresentaram saldo positivo durante toda a pandemia, de abril a novembro, e agora, em dezembro, esse saldo negativo. Passando para o slide de número 24, a gente vê que em dezembro todos os setores tiveram o saldo negativo, como já esperado, com exceção do comércio, como acontece já em outros anos, tá? Eu acho que o grande destaque aqui é que o saldo do comércio positivo esse ano ele foi maior do que anos anteriores, então a gente vê um efeito imediato da reabertura do comércio durante esse período. E os demais setores, eles apresentaram um saldo negativo. Vou detalhar um pouquinho melhor cada um desses setores, tá? Nos próximos slides. Em relação ao setor de serviços, a gente vê que é um setor muito heterogêneo, né? Foi o setor mais atingido pela crise e também, agora na retomada, cada atividade dentro desse setor tem demonstrado um comportamento diferente de acordo com as características dessa crise. A gente vê o setor de alojamento e alimentação, que foi uma atividade a mais afetada dentro do setor de serviços durante toda a crise, em função da pandemia, e agora em dezembro, o alojamento e alimentação apresentando um saldo positivo de 24.118. Por outro lado, o saldo negativo de serviço ele pode ser explicado principalmente pela queda na administração pública, defesa e seguridade social,
especialmente pela atividade de educação. Isso é um comportamento esperado no CAGED, que já é observado em outros períodos, tá? Então, passando para o slide seguinte, número 26, abrindo um pouquinho mais, né, a gente vê um saldo positivo na atividades administrativas e serviços complementares, informação e comunicação também. E no slide seguinte, a gente vê aí a queda significativa na área de educação, né, menos 42.024, e naturalmente no CAGED, nos meses seguintes, a gente tende a observar saldos positivos nessa atividade, em função do funcionamento desse setor. Saúde humana e serviços sociais, como nos demais meses, também positivo, 7.871 novos postos de trabalhos formais nessa área. No slide número 28, é importante mostrar aí também, ainda que seja em termos absolutos, mas o setor de artes, cultura, esporte e recreação, que também foi afetado durante esse período, e vinha apresentando alguns resultados positivos. Em dezembro, assim como os outros, também é negativo, menos 734 mil. No slide número 29, a gente abre um pouquinho a indústria, tá? A indústria, o saldo negativo é uma sazonalidade, né? Em dezembro, geralmente é negativo, principalmente em função da indústria da transformação, que nesse mês teve queda mais significativa nos estados de São Paulo e Santa Catarina. São Paulo, que é o estado que tem a maior força de trabalho aí, né? Então, tem um efeito grande essa queda da indústria em São Paulo, no mês de dezembro. No slide número 30, a gente tem a análise por unidades da federação. A gente tem saldos positivos nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas. Rio de Janeiro, em dezembro, esse saldo foi puxado principalmente pelos setores de comércio e serviços. Chama atenção aqui, né, dentro do setor de serviços, atividade de alojamento e comunicação, que teve um saldo positivo também no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vinha observando saldos negativos nesse estado, mas no mês de dezembro, principalmente em função das atividades possivelmente relacionadas a turismo e também do comércio, o Rio de Janeiro apresentou um saldo positivo, também na medida em que os outros setores não apresentaram tanta movimentação nesse período. Ceará também foi puxado muito pelo setor de serviços, e Alagoas, serviços e comércio também. Os estados com menor saldo foram São Paulo, Santa Catarina e Paraná. São estados que têm força de trabalho formal em termos absolutos bem significativas, né? E, obviamente, tem um efeito negativo forte quando a gente compara com as demais unidades da federação. Em termos relativos, a gente vê uma maior queda na região norte, tá? Menos 0,3%, em relação ao estoque do ano anterior, do mês anterior, e estados do Nordeste com aí uma relativa estabilidade, né, um aumento de 0,02%, então, em relação ao mês anterior. No slide seguinte, a gente tem como destaque o saldo do trabalho intermitente. A gente teve um saldo positivo de 8.886, também uma modalidade que vem apresentando saldos positivos durante a pandemia, né? E principalmente agora, nesse mês de dezembro, possivelmente também pelas atividades de final de ano. Trabalho parcial, a gente tem um saldo negativo de menos 5.534 mil. No slide de número 34, a gente tem a evolução do salário médio real de admissão. Então, a gente vê aí um comportamento bem específico durante esse ano. Em abril, quando a gente teve uma queda muito significativa do emprego, a gente vê um aumento do salário médio, na medida em que a gente tem a saída de muitos trabalhadores do mercado de trabalho. E agora, nos meses de setembro, outubro e novembro, a gente vê uma pequena redução do salário, na medida em que também o mercado começa a se recuperar, e agora, com a queda do emprego em dezembro, um pequeno aumento do salário médio, chegando a R$ 1.735 no mês de dezembro. Bom, em relação ao mês de dezembro, é esse detalhamento. Obrigado, Glória. Tudo bem. Passar para o Luiz.
Bom dia ainda para todos. Falar aqui um pouco dos dados do bem. O programa chegou ao seu fim no final do ano passado, desde dezembro ao último mês, né, para se efetuarem os acordos, e a gente chegou aqui a mais de 20 milhões de acordos celebrados, 20.119.302 acordos, envolvendo 9.849.000 trabalhadores. Juntando aí as pessoas que têm mais de um vínculo, esse número pode passar dos 10 milhões, na verdade passa, né, seriam em torno de 10.200.000 vínculos preservados, tá? Os valores previstos aí até agora giraram em torno de 34 bilhões e 300 milhões, mais alguma coisa de resto a pagar para essa virada de ano aqui em janeiro. Com relação à quantidade de acordos mês a mês, a gente tem uma queda, né, de quase 6 milhões em abril, no auge ali da crise e da queda abrupta aí de admissões, né? Depois 3 milhões e meio em maio, e isso se manteve por mais 2 meses, acima de 3 milhões em junho e julho. Depois uma queda pela metade em agosto de 1.600.000 acordos, e aí a gente vai caindo mês a mês até chegar em dezembro com 276.419 acordos. Esse é o último número atualizado no dia 31 de dezembro. Esses acordos, como a gente tem visto todos os meses, eles englobaram a maior parte, né, uma redução de jornada, e uma menor parte, uma suspensão. Então, na hora que você junta as barras de redução, você tem aí 4 milhões na modalidade de 70%, 4 milhões e 400, 3 milhões e 800 na modalidade de 50%, e 2 milhões e 964 mil na modalidade de 25%. Juntando essas 3 barras, a gente tem cerca de 56% de acordos onde houve redução de jornada com redução proporcional de salários, e a menor parte foi a suspensão do contrato de trabalho, com 8.765.794. Isso envolveu 43% dos acordos firmados, 43,6%. Bom, com relação à separação por atividade econômica, como a maior parte da economia brasileira está envolvida no setor de serviços, né, a gente tem cerca de 51,56% dos acordos, ou seja, 10 milhões, quase 10 milhões e 400 mil acordos na atividade de serviços, 24% na modalidade, na atividade de comércio, 4 milhões e 100, que daria 20%, 20,6% na modalidade da indústria, e aí valores bem menores, construção, 451 mil acordos, agropecuária, 57 mil. Quantidade de acordos por porte da empresa, mais uma vez a gente reafirma, né, foi um programa que foi muito importante para as pequenas empresas. A gente vê aqui que as empresas que tinham, as micro, pequenas empresas de pequeno porte, né, que tinham faturamento abaixo de 4,8 milhões, responderam por a maior parte dos acordos, tá? 53,9% dos acordos, e as empresas maiores com faturamento acima de 4,8 milhões responderam por 43,4% dos acordos. Então, um programa que preservou o emprego, facilitou a vida do pequeno empreendedor, né? E, por fim, como a gente sempre diz aqui, né, em termos da distribuição pelo território nacional, obviamente os acordos são firmados, em sua maioria, nas unidades da federação, onde existe maior nível de formalização. Então, São Paulo responde por 6.448.000 acordos, respondeu, né, já que o programa encerrou. Rio de Janeiro, 2.123.000, Minas Gerais, 1.877.000, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, também aí em torno de 1 milhão de acordos. Como o secretário Bruno Dalcomo comentou há pouco, né, foi um programa muito grande, para uma crise muito severa, né, de redução ali de pós-trabalho ao longo do ano, e que teve um orçamento suficiente para isso, e em termos comparativos com uma crise num passado não muito recente, respondeu aí por quase 50 bilhões de orçamento. Quando a gente compara com um programa como o PPE e o PSE, a gente tinha ali um orçamento de 476 milhões apenas, tá, de reais, para 3 anos. Além disso, em termos de empregos preservados, são 9.850.000,
e em termos de empregos preservados, o PPE não envolveu mais do que 50 mil trabalhadores, tá? Em termos de número de empresas, de estabelecimentos, o PPE-PSE lidava com cerca de 200 empresas, 150, muito pouco, e a gente tem agora 1.450 e poucos mil, né? Tá aqui no slide anterior, de empresas que fizeram acordos de redução ou de suspensão de jornada de trabalho. Então, é incomparável a magnitude do programa, bem como seus resultados. Acho que isso explica boa parte do resultado positivo que a gente chega no final do ano aí. Muito obrigado, Bruno, Mari e Luiz. Mais uma vez agradeço a todos e passo a palavra a Carol para que a gente possa responder as perguntas. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, Idiana Tomazelli, Agência Estado. O governo diz que as medidas de sustentação de emprego ajudaram a conter demissões, mas elas acabaram em 31 de dezembro. A pandemia continua e cidades estão restringindo o funcionamento de negócios para tentar conter a onda de mortes por Covid-19. O governo vai reeditar medidas para continuar sustentando o emprego? Será nos mesmos moldes do bem criado em 2020 ou será reformulado? Haverá compensação paga pelos cofres públicos aos trabalhadores atingidos? Se não vai fazer nada, devemos esperar uma ressaca desse CAGED sustentado pelos programas? Bom dia, Diana. Obrigado pela sua pergunta. Minha resposta vou dividir, primeiramente, para responder a sua última indagação. Não, nós não vamos esperar uma ressaca, e a primeira indagação, quanto aos programas, eu vou também separar as perguntas em duas fases. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: nós, em que pese as medidas emergenciais, nunca paramos com medidas estruturantes aqui no Ministério, do nosso Ministério da Economia, especialmente da nossa Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, nós estamos fazendo programas contínuos de melhoria do ambiente de negócio, nós estamos desburocratizando, nós estamos revisando todas as NRs e continuamos com isso. Estamos preparando, como sempre fizemos, inclusive soltamos aqui 2 consultas públicas relativas a reestruturações de legislações trabalhistas para facilitar o seu manuseio, para retirar a burocracia, para reduzir o custo de contratação e assim gerar oportunidades. E também, em paralelo, como nunca podemos deixar de fazer, estamos avaliando, em conjunto com a evolução dos acontecimentos, se devemos ou não lançar mão de mais medidas relativas a momentos de crise. Então, isso sempre esteve na prancheta. Em momento algum, nós deixamos de lado esse pensamento, mas, obviamente, isso demanda uma análise das circunstâncias e também demanda uma análise política que nós estamos fazendo junto com o nosso ministro e também junto com o presidente da República. O presidente da República falou sobre isso ontem, rapidamente, né? Então está em análise, e tão logo tenhamos alguma coisa concreta, certamente faremos esse anúncio a vocês, mas o que eu posso deixar claro para todos, e especialmente para você, é que nós não deixaremos o desemprego aumentar e continuaremos, como eu diria, com as mãos nas rédeas aqui, dentro do possível, para que possamos cada vez mais aumentar as contratações, reduzir as demissões e fazer com que os CAGEDs sejam, mês a mês, cada vez melhores e, assim, sucessivamente, continuar com essa melhoria econômica. Quer falar alguma coisa, Bruno? Obrigado, Diana. Acho que a pergunta é muito boa, tá? E óbvio que nós temos recebido essa pergunta dia após dia, né? Para responder, eu acho que com relação à possibilidade de um novo programa, o Bruno já respondeu, eu vou querer concentrar na questão da possível expressão, acho que a expressão que você usou é ressaca, né? Ressaca de desemprego. Eu acho que nós podemos afirmar categoricamente que não. Porque nós tivemos, ao longo do mês de março do ano passado, né, nós analisamos diversas modelagens, né? Pelo menos 10 tipos de modelos diferentes de como montar um programa de manutenção de emprego e da renda. E nós sempre optamos pela alternativa que fosse mais simples, né? Com burocracia nenhuma ou muito mitigada, digamos assim.
mas nós colocamos uma exigência e uma exigência apenas. Ela se chama garantia provisória de emprego. Ou seja, não impedimos a demissão dos trabalhadores, como outros países fizeram, do nosso ponto de vista, de maneira muito errada, e esses países, sim, vão enfrentar uma ressaca de empregos, né? Mas a nossa garantia provisória de empregos, ela estabeleceu uma multa bastante alta, bastante salgada para as empresas que tenham se utilizado do bem e, ao mesmo tempo, cheguem agora e queiram demitir os trabalhadores. Tá? Então, para colocar isso em números um pouco, né? Nós chegamos agora no mês de janeiro com mais de 3,5 milhões de trabalhadores com garantia provisória de emprego em funcionamento. E essa garantia provisória de emprego, ela se estenderá, né, em boa parte disso, em mais de 50% desses casos, até o meio do ano. Né? Então, é exatamente para poder conferir suavidade, né, às questões de demissão, de eventuais demissões no mercado de trabalho nesse momento. Então, não é razoável se esperar uma ressaca por vários motivos. Uma delas é que a economia continua indo bem. Na verdade, a gente está tendo inflação em diversos produtos, né? E dificuldade, inclusive, de matéria-prima na indústria, né? A indústria de papelão tem apresentado dificuldades, né? Embalagens, a indústria de latinhas, né? Alumínio e tal, dado o aumento do volume de consumo, tem tido dificuldades em reagir também com essa matéria-prima. Então, se por um lado a economia está e se mantém aquecida, se medidas estão sendo, né, elaboradas tanto aqui pelo Executivo, na nossa agenda, mas nas demais secretarias também do Ministério da Economia, e além disso também no Congresso, medidas de reativação e manutenção desse crescimento econômico, e além disso nós temos uma garantia provisória de emprego, em nenhuma dessas vertentes nós podemos inferir que haveria uma ressaca e um volume, né, grande de demissões. Só para finalizar, a frase, né, uma série de cidades estão fechando, acho que ela precisa ser ponderada, né? Nós temos quase 5.500 municípios, 5.500 cidades no país. Quantas delas estão efetivamente em regime de lockdown? É um percentual bastante menor e, claro, também não é simultâneo como foi no início da crise lá em março e abril. E todos esses fatores estão sendo considerados no momento de uma avaliação da real necessidade de um novo programa. Excelente. Bom, vamos para a próxima. Luaico, do Valor. Gente, só para vocês saberem, tem bastante pergunta hoje, tá? Bora. Mais do que o normal. Luaico, Valor. No ano passado, houve redução na contratação de aprendizes. Existe alguma medida em estudo para estimular a contratação de jovens? Aí, mas a Lu mandou 3 perguntas. O governo vai insistir nesse ano na desoneração da folha salarial? Vai retomar a proposta de criar o tributo sobre transações para financiá-la? E a última da Lu, qual é a perspectiva para o mercado de trabalho em 2021? Vamos lá, rapidamente. Questão do aprendiz. Soltamos aí dessas medidas que eu acabo de referir. Uma delas que se encontra em consulta pública já é exatamente uma portaria sobre os aprendizes, melhorando toda a performance aí do programa, mas obviamente é um assunto que demanda sempre uma atenção especial. A nossa secretaria, desde o primeiro momento em que chegamos aqui, se preocupa com a empregabilidade de jovens, né, Bruno? E também a empregabilidade daquelas pessoas com maior idade. Isso sempre está dentro das nossas medidas, mas, obviamente, tudo depende de uma análise conjuntural, que o Bruno acaba de dizer, que nós estamos fazendo, né? O momento agora, eu ainda acho que é em paralelo com as medidas estruturantes que estamos fazendo de desburocratização, de tentativa de redução do custo de contratação, de ampliação de segurança jurídica, é sim pensar em algo horizontal para que nós possamos continuar com a preservação do mercado de trabalho até que, de fato, possamos extirpar todos os efeitos dessa pandemia. Isso, me parece, na nossa perspectiva, já emendando com a sua última pergunta, já está, para mim, chegando ao final. Então, os efeitos no mercado de trabalho mais graves já passaram, os mais graves já passaram, nós já estamos próximos a uma normalidade no mercado de trabalho,
continuaremos monitorando, obviamente, a situação ela é dinâmica, e é por isso que também nossas atitudes são dinâmicas, né? Eu sempre tenho que lembrar que fomos aqui, talvez, dos mais oportunos do mundo, né, Bruno? O governo brasileiro, ao lançar medidas de preservação de emprego, foram muito rápidas e simples, e de fácil manuseio, quase que de imediato manuseio, e com efeitos também igualmente imediatos, e é isso que nós vamos fazer, mas, obviamente, já tendo essa medida para aprendiz, também estamos pensando sempre em medidas de estímulo à contratação, fundamentalmente melhoria do ambiente de negócio, redução do custo de emprego e aumento da segurança jurídica. É um tripé fundamental para nós. Com relação ao imposto de transações, e qualquer outro que está em conjunto? Desoneração da folha e imposto de transações. Desoneração de folha e imposto de transações é algo que, em que pese, trate da nossa secretaria, porque tem uma ligação direta com a redução do custo do emprego e aumento de vagas de emprego formal, por conta da alteração dessa tributação, seja ela reduzindo ou de fato alterando, eu deixaria para um próximo passo, já que não está diretamente ligado aos nossos dados do CAGED de hoje, e estaria vinculado a uma reforma tributária. A gente participa disso, estamos em conjunto nesses grupos de discussão, mas eu me reservaria aqui para responder isso num próximo momento. Passando para o Bruno já rapidamente, só minhas perspectivas para o mercado de trabalho são as mais alvissareiras possíveis, já que, repito, estamos saindo da crise e já entrando num período de normalidade dos dados, e continuaremos monitorando e fazendo com que o governo esteja sempre ao lado dos empregados e dos empresários, para que nós possamos fazer que cada vez mais tenhamos emprego e renda no Brasil. Bruno. Obrigado, Bruno. Eu vou me ater, Lu, obrigado pela pergunta, eu vou me ater às questões dos aprendizes e dos jovens, tá? Eu acho que a pergunta é válida na questão dos aprendizes, mas a nossa preocupação, na verdade, tem sido quase que diuturna com relação à questão do jovem de maneira geral, né? E isso não é algo da boca para fora, muito pelo contrário, né? Uma medida muito emblemática que foi gestada aqui dentro da Secretaria Especial foi a medida provisória 905. E lá dentro havia, né, um tipo de contrato que visava, né, já naquele momento, privilegiar a questão do jovem, por um motivo muito simples, né? Então, a taxa de desemprego do jovem, antes da crise, inclusive, girava para cima de 30%, ou seja, ela é mais de 2 vezes superior à do resto da economia, né, do resto da população. E nós estávamos ali ainda olhando para o jovem em situação de primeiro emprego, que a taxa, obviamente, de desemprego é muitíssimo maior do que isso. E é aquela história, eu brinco, que é o famoso dilema de Tostines, né, aplicado ao mercado de trabalho. Então, as pessoas não têm experiência porque não conseguem emprego porque não têm uma experiência. O objetivo da medida era quebrar esse ciclo vicioso. Acho que é uma medida que foi bem pensada à época e continua sendo bastante atual, se não ainda mais importante nesses momentos, né, de pós-crise, por exemplo. O jovem, ele é natural que ele tenha uma produtividade mais baixa do que um trabalhador, né, no auge da sua carreira profissional, né, ele está começando ali a sua história, está aprendendo ainda como é que é trabalhar o dia a dia, os processos de trabalho, né, como é que é trabalhar em equipe. Então, é natural que isso aconteça, e nós precisamos ter todos os estímulos possíveis em termos de deixar a contratação dessa mão de obra mais barata, mais simples, com mais segurança jurídica e mais atrativa, inclusive, para o empresário. É claro que a aprendizagem, né, tem o seu arcabouço, mas nós temos um costume curioso no país de ter que impor alguma coisa, né? E o ideal é que nós construamos o jovem, né, em torno do jovem, um ambiente de atração, né, de atratividade, ou seja, de ter uma iniciativa, né, de qualificação bastante forte, de inserção produtiva que seja simples, desburocratizada, barata, para que o empresário tenha um interesse de ter esse jovem dentro da sua empresa, apesar da existência de algum tipo de cota e tudo mais. Nós brincamos aqui internamente, né, que com relação à questão do aprendiz, o nosso objetivo final
seria transformar a cota do aprendiz em algo irrelevante, porque as empresas estariam utilizando, né, um número muito maior de aprendizes, muito para acima das cotas. Esse é o ideal. Mas, lógico, nós precisamos de contratos de trabalho, formas mais simples de contratação para poder colocar esse jovem dentro da empresa, qualificá-lo e, assim, ele ter a sua vida produtiva, né, e profissional o quanto antes começada, já que o Luiz aqui, o Luiz é do IPE, doutor em economia, né, fala isso sempre para a gente. Os economistas sempre falam realmente nas cicatrizes, né, de não se entrar no mercado de trabalho o quanto antes. Então, quanto mais tempo do início da sua carreira você fica fora do mercado de trabalho, aumenta exponencialmente a sua propensão a jamais retornar para o mercado formal de trabalho. E aí, claro, impactos em termos de produtividade e por aí vai. Obrigado. Bom, vamos para a próxima. Jéssica Santana, Gazeta do Povo. Tradicionalmente, dezembro fecha centenas de milhares de vagas. O que aconteceu de diferente em dezembro de 2020 para a perda de apenas 67 mil vagas? Acho que o Bruno respondeu, não sei se numa pergunta ou na fala dele, mas a gente pode retomar. Eu agradecendo já a pergunta, sem qualquer dúvida, respondo de bate-pronto, que é certamente o programa do bem, que nos proporcionou preservar empregos, preservar rendas e também a sua garantia provisória no emprego, oriunda do próprio programa. É isso, né? Nós trabalhamos e estivemos aí todo o tempo da pandemia preservando empregos e estimulando o mercado de trabalho. Acho que é isso. Eu acho que a gente consegue entender pelo bem e pela dinâmica um pouco diferente da economia ao longo do ano também, né? Então, as empresas terminaram saindo, né, daquele período de 3 meses muito agressivo da pandemia, começaram a contratar, a economia reagiu fortemente, né, e a nossa expectativa lá atrás já era que no último trimestre realmente a recuperação seria bastante forte. Então, as empresas realmente entraram contratando para fazer frente a uma demanda que, naquele momento, era inesperada, né? Ninguém imaginava que a demanda fosse voltar tão forte, que a economia fosse voltar de maneira tão forte. Então, demanda forte ao longo dos últimos 3, 4 meses do ano, somado a um programa que segurou as pessoas dentro das empresas, né, e não permitiu que elas fossem demitidas em massa, geraram um desempenho tão positivo no ano de 2020. E lembrando, retomada, né, Bruno? Então, o bem manteve, e a economia, por si só, que é a economia que gera emprego, é o mercado que gera emprego, não o governo, a economia gera emprego. A gente mantém o que estão, estimulamos, obviamente, fazemos o papel de governo, e a economia reagindo em V, gera oportunidades, gera emprego e movimento. O mercado de trabalho é simples. Próxima pergunta, Mariana Ribeiro, do Valor. Especialistas continuam chamando a atenção para a possível subnotificação das demissões no CAGED. O que tem sido observado pelo Ministério nesse sentido? Quer começar falando? Posso começar a falar. Tem mais uma pergunta sobre o mesmo assunto, mas eu vou seguir a ordem aqui, tá? Então, se vocês quiserem responder nessa. Tá bom. Bom, Mariana, né? Isso. Bom, o pessoal complementa aí depois, se eu faltar com alguma coisa, mas assim, a gente está vivendo um ano atípico, né? De todas as formas, é desafiador para as estatísticas do trabalho. Mas tudo que a gente fez foi colocar mais desligamento para dentro. Então, a gente olhou os dados do E-Social, mantivemos aberto a possibilidade da empresa informar pelo CAGED, né? As empresas também informam pelo CAGED se não houver a possibilidade de informação pelo E-Social, e além disso a gente foi até o empregador web, e isso está explicado na nossa nota técnica, né? Para pegar qualquer possível não informação, tá? Então, tudo que a gente faz é olhar para o dado, não só o dado recebido, mas olhar para isso, né? Então, as empresas, mesmo que estivessem se adaptando, mesmo com alguma dificuldade, a gente consegue capturar informação a partir de outros registros, e foi isso que a gente fez, tá? Então, não sei se tinha mais alguma parte da pergunta com relação a isso. Tem uma outra pergunta que eu vou ler mais para frente, porque eu vou seguir a ordem aqui do grupo. Como é que é o nome do... Essa é a da Mariana Ribeiro, do Valor. Oi, Mariana. Boa tarde para você. Mariana, com relação à questão de subnotificação, nós temos recebido esse tipo de questionamento ao longo de meses, né? E eu acho que, com todo respeito, acho que isso era razoável lá nos meses, né, do auge da crise, né? Hoje em dia, talvez não seja mais.
E eu explicaria isso de algumas maneiras. A primeira delas é a seguinte, né? Como o Luiz comentou, Mariana, que é a chefe da área, né, a cabeça por trás de todos os números, né? São cruzadas 3, 4 bases de dados para tentar entender se existe algum tipo de erro dentro delas ao longo de todos os últimos meses. No momento lá, né, em março, abril, no momento em que realmente as empresas pararam de informar, tiveram dificuldade de informar, nós montamos um grupo de trabalho, e aí sim, né, com os maiores especialistas e as maiores instituições do país, né, incluindo o IPEA, incluindo o INSPER, incluindo o FGV, né, para poder que nós, em conjunto, né, chegássemos a uma conclusão com relação à metodologia. Essa metodologia foi, inclusive, chancelada por esse grupo de todas essas instituições. Né? Para além disso, o que nós verificamos ao longo dos últimos meses é que há uma convergência, inclusive, com as bases do IBGE, ou seja, o IBGE está convergindo para as nossas bases. E alguns diriam, inclusive, que as avaliações, né, as dificuldades do IBGE nos últimos meses também foram bastante grandes. Afinal de contas, eles tiveram que mudar toda a metodologia de pesquisa, que era pessoa a pessoa, em termos de entrevista, para questões, né, por telefone. Então, são dificuldades metodológicas que nós tivemos aqui, dificuldades metodológicas que aconteceram no IBGE, como aconteceram no mundo inteiro. Agora, o que se imaginava lá atrás, né, ou que alguns acusaram lá atrás, é que é o seguinte: olha, as empresas não estão informando porque elas faliram e, portanto, esse número não está, o número do CAGED não está captando. Talvez isso fosse válido de se falar lá em maio, de repente lá em junho, né? Nós estamos em janeiro já do ano, olhando para dezembro. A economia reabriu, os escritórios de contabilidade estão funcionando, né? Isso já teria se refletido dentro das estatísticas, caso fosse verdade. De toda maneira, como o Luiz estava comentando, né, os sistemas sempre continuam abertos, como estavam antes, para que as empresas possam fazer algum tipo de ajuste, por exemplo, para cima ou para baixo, no volume de contratações. Mari, fala um pouquinho também. Acho que só ressaltar nessa sua última fala de que o CAGED, mensalmente, a gente atualiza os meses para trás com aquelas informações que chegam fora do prazo. Então, a gente vê que esses ajustes também são feitos, né, justamente para considerar, em termos de estatísticas, aquelas informações que, porventura, cheguem em atraso nos nossos sistemas. Adicionalmente, acho que tudo isso está sendo tratado, né, de forma muito séria com estudos que não param. Então, continuamente, a gente tem avaliado não só os impactos dessa transição em termos de metodologia, mas também os impactos no mercado de trabalho que essa crise, que a gente nunca tinha passado antes, tem tido sobre as nossas estatísticas do emprego formal. E um último complemento, corroborando um pouco o que o secretário Dalcommo comentou, a gente tem uma recuperação do emprego formal, né, na PNAD, a gente está falando só de emprego formal aqui, né, para o trimestre, para o resultado que saiu agora, o trimestre que se encerrou em novembro, tá? E esses números são muito mais próximos nesse final de ano do que era no ano passado. Ali nesse trimestre de setembro a novembro, a PNAD observou quase 900 mil empregos, né? E a gente, nesse período, um pouco mais de 1 milhão. Então, os números são muito mais próximos, né, nesses últimos meses, tá? Quando a gente... Mesmo assim, desculpa, última coisa, eu estou fazendo essa fala, mas a gente está respondendo porque a imprensa traz esse tipo de comparação à tona, mas as notas técnicas metodológicas do IBGE, em conjunto conosco, mostram por vários motivos, pela forma de captura do dado, trazendo alguns exemplos, fazendo uma tabela de comparação de metodologia, o porquê que não é possível comparar o número, tá? Mas a tendência é sempre levantada e as tendências, ultimamente, são muito mais próximas do que eram ali no início do agravamento da pandemia. Eu só ia lembrar que quando a gente recebeu essa pergunta no mês anterior, vocês citaram o caso do seguro-desemprego. Então, eu queria que vocês explicassem de novo, porque eu acho que esse é um termômetro muito importante, e falassem um pouquinho da atuação da CIT também nesse caso. Vamos lá, sobre a questão do seguro-desemprego. Uma bela lembrança, Carol, obrigado. Vamos lá, né? É sempre legal olhar para trás, né? Então, vamos supor que lá atrás, na hora que a economia estava toda fechada e tal, falaram em subnotificação, puxa, tudo bem, nós também ficamos preocupados. Por isso que, né,
desenvolvemos uma nova metodologia, nos aproximamos do IBGE, diversas outras instituições. Mas as pessoas não ficam sem o seu pedido de seguro-desemprego quietas, né? As pessoas viriam a público. E a verdade é que nós, inclusive, apresentamos para a imprensa, né? Publicamos mês a mês, acho que quinzena a quinzena, inclusive, durante um bom período, os pedidos de seguro-desemprego. E se eles tiveram um pico em algum momento, depois eles recuaram para patamares convergentes com o que acontecia no ano de 2019. Então, se houvesse realmente, né, uma grande subnotificação, as empresas não estariam informando e etc., a própria imprensa já teria recebido uma avalanche de demandas com relação a seguros-desempregos não honrados ou problemas de pessoas que não estariam conseguindo solicitar o seu seguro-desemprego, né? Então, isso é mais um ponto que reforça o argumento de que a questão de subnotificação não é algo crível neste momento, dado o volume de informações que já foram reunidas ao longo dos meses. Próxima pergunta, Ana Russo, da CNN. Quando pegamos o dado do saldo de empregos por unidade da federação, o Rio de Janeiro tem saldo negativo de maneira desproporcional, com mais de 127 mil vagas fechadas, enquanto o segundo estado com maior número de desligamentos teve resultado negativo em 20 mil. O que aconteceu no estado? A esperança é sempre que isso sejam águas passadas e que nós não vejamos outros políticos sendo presos, né, ou enfrentando processos judiciais por algum tipo de problema financeiro, orçamentário e por aí vai. Então, a explicação para o Rio de Janeiro, eu acho que ela não é muito trivial, tá? Acho que é um conjunto de tudo isso. Então, dinâmicas políticas locais, e uma dinâmica econômica também muito calcada ali em comércio e serviços, associado ao que nós já conhecemos do processo que tem acontecido na atividade naval e petrolífera, que foi estimulada artificialmente em muitas cidades, também no Rio de Janeiro, e que com um choque de realidade, né, que precisou acontecer, termina prejudicando não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas cidades costeiras também do norte do Rio. Próxima pergunta, Ediana Tomazelli, Agência Estado. O governo comemora a geração de vagas em 2020, mas foi uma geração bastante desigual. As mulheres perderam postos de trabalho, ao contrário dos homens, que conseguiram expandir sua participação. Profissionais mais experientes, a partir de 40 anos, também perderam vagas, sendo que as contratações foram concentradas nos mais jovens. Em termos de instrução, quem tem ensino médio para baixo também perdeu emprego. Qual é a avaliação do governo sobre esse quadro e como se pretende combater uma desigualdade que já existia no mercado de trabalho e agora foi acentuada pela pandemia? Quer falar, Mário, Bruno? Fique à vontade. Bom, acho que primeiro a gente entender um pouquinho esses números em relação a esses grupos, né? Que eu acho que eles refletem, como até mesmo foi falado na pergunta, uma situação estrutural do mercado de trabalho. Então, no momento em que a gente tem uma crise, a gente vê claramente os efeitos diferentes para determinados grupos em função da distribuição desses grupos no mercado de trabalho. No caso das mulheres, por exemplo, a gente vê grande parte das mulheres estão no setor de serviços, né, no mercado de trabalho formal, que foi justamente o setor mais afetado. Além disso, a gente vê aí medidas de isolamento, as escolas fechando, então muitas mulheres se depararam com situações de dupla jornada, tripla jornada em casa, né? Então, são situações que realmente afetaram mais fortemente as mulheres. Por outro lado, quando a gente observa o setor de serviços retomando, agora no final do ano, a gente vê também saldos positivos para as mulheres, também com a reabertura de escolas e tudo mais. Então, a expectativa é que, uma vez que a situação do mercado de trabalho volte à normalidade, né, mulheres também sejam beneficiadas nesse sentido. Acho que é importante citar também o Programa Emergencial do Emprego e da Renda, né, que beneficiou principalmente o setor de serviço e comércio e também mulheres que estão principalmente nesses setores e que estavam durante a pandemia impossibilitadas de trabalhar ou trabalhar presencialmente. No caso de grupos, né, de idade, de faixa etária, a gente vê também, acho que aqui principalmente pessoas mais idosas e especialmente com menos escolaridade que foram mais afetadas durante esse período, principalmente por estarem em situação de grupo de risco, né? Muitas dessas pessoas e terem que trabalhar em casa ou então
terem os contratos suspensos de acordo com o programa emergencial. Então, eu acho que na medida em que esses setores que foram os mais afetados e, consequentemente, afetaram mais fortemente esses grupos, na medida em que ele retoma, a gente vê, e na medida em que os programas emergenciais, né, são também focalizados nesses grupos, eu acho que a gente vê uma melhoria da situação do mercado de trabalho para eles também, especialmente para as mulheres. Maravilha, e Diana, eu acho que a resposta é por aí mesmo, né? É um tema sensível, é um desafio não apenas Brasil, mas mundo, né? Acho que há uma percepção mundo afora de que a crise tendeu a acirrar questões, né, de desigualdade dentro de todos os países, não apenas no Brasil. Mas, no nosso caso, principalmente, como os setores, né, que se mantiveram muito ativos durante a crise são setores historicamente caracterizados por mão de obra masculina, como a construção, por exemplo, né, indústria e agricultura em menor sentido. Então, acho que isso se explica um pouco por aí, mas como o Mário comentou, né, você tem copo meio cheio e copo meio vazio. Por outro lado, o setor de serviços foi o mais afetado, o comércio e serviços mais afetado, mas também foi o mais protegido pelo benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Lembrando que essas pessoas que foram beneficiadas, né, nos setores, dominantemente nos setores de comércio e serviços, se mantêm agora com garantia provisória de emprego. Ao passo que trabalhadores de construção civil e indústria que não tiveram seus contratos reduzidos ou suspensos, não dispõem, nesse momento, de uma garantia provisória. Mas é algo que nós precisamos sempre observar, ver como o mercado vai reagir e também, né, discutir esses temas com outros países, né? Dado que não é um desafio só Brasil, vale a pena ver o que outros países também estão fazendo para que possamos, né, aprender e compartilhar nossas experiências. Veja, Bruno, a Diana retomou aqui, né, Carol? Quer fazer a leitura? Eu ia ver se vocês iam terminar de responder, mas aí eu já tinha dado um toque aqui para esclarecer esse ponto. Então, eu vou ler. A Diana, ela falou o seguinte: desculpa, o governo conta só com a retomada do mercado de trabalho para combater a desigualdade que, como foi dita, é estrutural? Vamos lá, Diana, eu vou começar aqui, depois a gente faz uma nova rodada, que a pergunta é interessante e também lhe agradecemos aí, mais uma vez. Veja só, os dados do CAGED são importantes sobre dois vieses, vamos dizer assim. É fundamental que façamos essa coletiva e que possamos aferir os dados do mercado de trabalho de uma maneira global e numa visão ampla, para que possamos avaliar, sim, o mercado de trabalho, né, Bruno? No entanto, os microdados do CAGED e todas essas filigranas e idiosincrasias específicas de cada mês do CAGED são tratadas e são objetos de análise para que possa, no futuro, gerar uma política específica, né? Então, nós tratamos o CAGED de maneira ampla, obviamente, numa análise do mercado de trabalho, repito, e também de uma maneira mais minuciosa, para que possamos avaliar o que está acontecendo com o mercado de trabalho. E essa pergunta que você cita é um dos pontos específicos que o CAGED nos dá a oportunidade de entender, de analisar e de enfrentar. Tanto quanto também a questão do Rio de Janeiro, que foi feita há pouco. Então, nós temos essas belezas oriundas de uma análise minuciosa dos dados do CAGED, que na prática é um registro administrativo, né? É para isso que ele serve. Ele serve para uma análise de conjuntura e também para que nós possamos nos pautar nele a fim de criar novas políticas, claro. E como que a gente pode enfrentar tudo isso, Diana, dado esse cenário que a gente vive hoje? Primeiramente, o ponto específico, a gente tem que olhar de maneira muito clara, como o Bruno bem disse, para cada setor, né, Bruno? E qual o impacto que cada setor teve durante a crise. E aí sim, não para que possamos ter medidas estruturantes, medidas setoriais, mas para que possamos analisar o caso específico da mulher, para ficar nesse exemplo em cada setor e quais são os efeitos que o CAGED nos mostra. Segundo ponto, que eu acho interessante para tudo isso, nós temos que olhar de maneira muito sensível para a qualificação profissional, e isso nós estamos já pensando em tudo isso, para a recolocação em novos postos de trabalho, que seria o Cine, né, Bruno? O Job Matching, que a gente fala, essas novas medidas de recolocação
no mercado de trabalho, isso é fundamental. Qualificação desse público específico, no caso, mulheres ou todos os outros, redução do custo de contratação, para que nós possamos gerar oportunidade, melhoria do ambiente de negócio, e, repito, o que eu acho mais fundamental é maior segurança jurídica. Então, todas essas medidas se aplicam a um setor específico, a um grupo específico, mas também se aplicam ao geral do mercado de trabalho. Quer complementar, Bruno? Acho que você já falou praticamente tudo. Sobre essa última pergunta da Ediana agora, a tendência realmente é a recuperação do emprego em todos os setores, a depender de como a economia evolua. Mas, respondendo a sua pergunta, não, obviamente não, mas não se faz política pública para situações pontuais, né, ocasionais. Então, é preciso ter um diagnóstico mais concentrado de como, né, o mercado de trabalho reagirá na saída dessa pandemia e como ele encontrará o novo normal, né? Se distorções forem geradas em demérito, né, de públicos específicos, é claro que nós precisaremos avaliar. A gente já mencionou aqui, por exemplo, a questão dos jovens, né? A pergunta foi um pouco mais na questão de mulheres, mas o desafio também é a mesma coisa com relação aos jovens, com relação ao pessoal que já está em situação de riscos, mais idosos. Lembrando que toda a população em situação de risco, né, e a partir dos 40 anos, né, as comorbidades terminam sendo muito comuns, né, em diversos setores, absolutamente todas essas pessoas teriam sido demitidas imediatamente no início da pandemia, porque elas precisavam ficar em casa, não podiam ir para o ambiente de trabalho, e se não fosse o bem, elas teriam sido demitidas imediatamente. Ficaram protegidas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de saúde dentro de casa. Sobre as questões de qualificação, os menos qualificados são sempre os primeiros prejudicados em qualquer tipo de crise econômica. E o que é preciso não é proteger apenas o emprego, mas proteger a empregabilidade com os dispositivos que foram mencionados pelo Bruno agora. Né? Olhar para essa pessoa e entender qual a qualificação que ela tem, quais são os setores que estão contratando, como construir uma ponte entre o que ela sabe e o que ela precisa saber para este novo setor. Isso é a vanguarda do que os países, né, europeus e outros discutem, ou seja, a estratégia de qualificação não é pontual, mas é uma estratégia de vida na qualificação. Esse é um tremendo desafio, mas acho que a Covid nos impõe ainda mais mergulhar nessa agenda. O último complemento que eu faria porque pela fala de vocês parece que a gente está olhando, né, para os próximos desdobramentos, etc., quando a gente já olhava, na verdade, desde pelo menos de 2019. Então, quando a Ediana levanta pontos relacionados à vulnerabilidade do trabalhador, entre vários recortes sociodemográficos que a gente possa imaginar, né, a gente retoma ali a discussão que a gente fez, pelo menos ao longo do segundo semestre de 2019 até novembro, quando saiu o MP 905, o que era a carteira verde-amarelo, né, o contrato de trabalho verde-amarelo, melhor dizendo. Era um programa para trabalhador sem experiência no mercado de trabalho formal, com salário até um salário e meio, né, focado em jovens, depois em discussão com o Congresso, entrando trabalhadores mais velhos, a partir de 55 anos, numa negociação que foi realizada lá, e além disso, nós colocamos também no MP o foco prioritário em qualificação. Então, muito do que você está mencionando, do que aconteceu na pandemia, é um problema estrutural, como você comentou, e já havia, sim, um interessamento desse problema por ocasião da MP 905, tá? Então, acho que a gente já pensava antes, continua sendo um recorte prioritário e vamos atualizar de acordo com os desdobramentos que os secretários comentaram. Excelente. Próxima pergunta, o Fábio Pupo da Folha. Os números de CAGED e IBGE divulgados hoje apontam para uma discrepância entre os mercados de trabalho formal e informal. Qual a avaliação do governo sobre isso? O que é preciso fazer? O governo tentou algumas vezes lançar o programa da carteira verde-amarela, por exemplo. Pretende fazer isso novamente? Se sim, a perspectiva agora é que a medida possa ser aprovada, diferentemente do ano passado? Outras medidas são avaliadas de forma alternativa? Se sim, quais? Excelente, acho que o Luiz começou bem, já mesmo antevendo a pergunta, Fábio, e já te agradeço também. A 905, de fato, olhava para isso, uma pena que ela não foi aprovada, é uma boa medida. Isso demonstra
que nós estávamos nesse caminho bem antes da pandemia, né? Um caminho de redução de desigualdades, de geração de oportunidades e de busca pela formalização, né, Bruno? Então, eu sempre gosto de dizer que esse ano tem que ser um ano da geração de oportunidades, né? Não necessariamente da geração de emprego, mas sim da geração de trabalho. A pandemia, o Bruno adiantou também, gerou de maneira rápida uma mudança assim, significativa no mercado de trabalho e muitas outras profissões surgindo, profissões que não necessariamente a CLT se mostra claramente aplicável ao caso concreto. Então, de fato, nós temos aqui um hiato entre uma CLT e novas formas de contratação. Isso também é um desafio importante para nós. E a busca por solucionar esse desafio, por equacionar esse desafio, passa pela 905? Talvez sim, mas talvez não também, porque políticas que nela estavam podem ser refeitas, podem ser reformuladas, não da mesma maneira que lá estava. Naquele momento ela era oportuna e acho que algumas vezes lá também são oportunas e continuam sendo. No entanto, podemos pensar em outras formas. Repito, formalização é fundamental, redução de custo de contratação é fundamental, a análise de aplicabilidade e adequação da CLT às novas formas de contratação também é uma discussão fundamental e absolutamente oportuna, que ficou ainda mais com o advento da pandemia e com o aprendizado que tivemos durante a pandemia. Então, na prática, estamos avaliando todas as possibilidades num curto espaço de tempo. Vamos ter muitas respostas para tudo isso, mas eu queria retomar que nós já vimos pensando nisso e agora isso faz com que nós tenhamos que dar uma resposta mais efetiva. A resposta do momento é a resposta para a crise, que é o bem e seus reflexos bastante positivos, mas, obviamente, continuamos com esse desafio, não é, Luiz, não é, Bruno e Mariana, com esse desafio bastante significativo de recolocar essas novas formas de trabalho em uma formalização necessária. Nós lançamos mão do auxílio emergencial para a proteção efetiva dos informais que tiveram que interromper suas atividades e lançamos mão do bem para a proteção dos formais. E o desafio de agora é continuarmos protegendo os formais por meio de políticas efetivas do emprego formal, mas também criarmos claramente oportunidades para aqueles informais, e eu repito, ponderando a aplicabilidade ou não da CLT, essas novas formas de contratação. É isso, né, Bruno? Acho que é isso, um comentário muito rápido, que é o seguinte, né? A gente, lógico, essa é uma coletiva do CAGED, a gente está olhando para o último mês ou para o último ano, né? Mas a crise muitas vezes nos exige ter atitudes pontuais, né? De melhoria imediata, salvar uma situação específica ou um público específico. Mas acho que o desafio que todos nós temos como sociedade é abandonar um pouco o curto prazismo, né? E olhar o longo prazo. Se nós olharmos o longo prazo para trás, né? Lanterna na popa, o que a gente vai observar é que ao longo de mais de 70 anos, né? Construindo, dedicados a um mercado formal de trabalho, nós conseguimos fazer um mercado formal de trabalho com basicamente 1/3 das pessoas formalizadas. Então, são 33 milhões de pessoas CLT puro sangue, os outros 2/3 nisso daí de uma população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Essas pessoas estão na informalidade, estão desempregadas ou não estão procurando trabalho, ou seja, fora da força de trabalho. Acho que esse não é algo muito positivo em termos de histórico do que foi feito até agora, né? Então, o que se precisa até agora, como o Bruno comentou, é ver, né, de que forma, na próxima crise, ela acontecerá, de que forma nós estaremos mais resilientes no momento em que ela se abater, de que forma as pessoas, né, que estão hoje em dia na informalidade podem ser trazidas, né, para algum tipo de formalidade, para um trabalho, né, uma forma de contratação que seja simples, mas que as permita, né, participar da economia formal. Afinal de contas, é basicamente uma ilusão achar que todas essas pessoas que estão na informalidade hoje em dia, né, como um passe de mágica, passarão a fazer parte do mercado formal de trabalho, que acho que uma frase resume bastante bem, né, o salário
ele é muito pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Então, esse gap significa, basicamente, a expulsão de um contingente de milhões de pessoas para a informalidade, que é exatamente onde elas não vão ter nenhum tipo de amparo, seja do INSS, seja de FGTS, seja de microfinanciamento e por aí vai. Eu acho que faltou a primeira parte da pergunta com relação à discrepância, né, do formal, do retorno formal e informal da pergunta do Fábio, não é isso? Fábio, acho que bem rapidamente, né, o pessoal comentou aqui no início da apresentação sobre as notícias veiculadas ali de abril, maio, junho, ali, onde se previa um desemprego de 13%, de 23%, de 18%, vários números foram circulados e a gente fechou o ano com 14,1%, quer dizer, dado até novembro, né, que saiu hoje pela PNAD. Se a gente pegar até coisa mais recente, né, dos últimos 3, 4 meses, a discussão, pelo menos ao longo da opinião pública aí como um todo, é que se esperaria um aumento do desemprego, muito fortemente puxada pela redução do auxílio e pela questão das pessoas que saíram do mercado de trabalho, ficaram fora da força, né, ou seja, nem ocupados nem desocupados, e ao retornarem não encontrarem uma ocupação. E aí o que tem acontecido foi pelo menos a estabilidade, uma queda ali, né, na margem de 14,3 para 14,1, mas o que tem acontecido foi a estabilidade da taxa aí no final do ano, tá? Eu não vejo como essa discrepância tão acentuada, tendo visto que o próprio número que saiu hoje foi o aumento da ocupação de 3,9 milhões do trimestre que se encerrou em novembro, aí no resultado que saiu mais cedo hoje. Ok, próxima pergunta, Álvaro Gribel, Miriam Leitão, para o jornal O Globo. Com uma queda do PIB estimada em 3,5% e a PNAD apontando uma redução de 8,8 milhões na população ocupada em novembro, como o Ministério da Economia explica um dado positivo no emprego formal em 2020? O Ministério não teme que o CAGED perca a credibilidade como indicador, como já aconteceu com outros índices nos piores momentos dos governos petistas? Bom, já te agradecendo pela pergunta, eu preciso fazer alguns apontamentos aqui que eu acho que tem algum equívoco na pergunta. Então, primeiramente, a PNAD, ela não é de novembro. Ela olha o trimestre móvel, né? Então, ela é especialmente setembro, outubro e novembro. E o CAGED, que não é uma pesquisa, o CAGED, que é um registro administrativo, também mais um equívoco aí, talvez que vale a pena a gente chamar a atenção, ele é especificamente no mês de dezembro, e aqui nós estamos também falando do ano todo. Então, é absolutamente diferente uma pesquisa de um registro administrativo, e lembrando também, mais uma vez, que a PNAD ela é do trimestre móvel. Também me parece que há algum equívoco de interpretação. A PNAD, ela mostra um trimestre recorde, Luiz, nas pessoas ocupadas. Quase 4 milhões de pessoas a mais do que o último trimestre. Então, na prática, ela aponta para o mesmo sentido que o CAGED vem apontando, assim, uma convergência e não uma divergência em que pese todas as diferenças metodológicas que nós estamos deixando sempre claro aqui. Também, um outro equívoco, me parece importante de se esclarecer, é que há também um aumento significativo, também recordista na série histórica, de pessoas com carteira assinada. Então, nós temos nessa PNAD do último trimestre imóvel 2 recordes na série histórica. O primeiro de pessoas ocupadas, um aumento maior da série histórica, e o segundo de pessoas com carteira assinada. Então, realmente, primeiramente, no meu ponto de vista, separar CAGED e PNAD, olhá-los aí, tanto do ponto de vista metodológico, quanto dos meses em que eles mostram, assim, uma divergência, né, obviamente, em relação a isso. Um é um registro, outro é uma pesquisa, mas também vale a pena entender de maneira crítica o que a pesquisa está dizendo. Repito, traz aqui 2 pontos absolutamente positivos e convergentes, pelo menos no olhar para com o CAGED. Não vejo nenhum tipo de possibilidade de o CAGED cair em descrédito, muito pelo contrário, eu não tenho dúvidas em afirmar que é o melhor CAGED da história, não do ponto de vista de CAGED do mês de dezembro. É o CAGED mais confiável e crível que já tivemos em toda a história, né? Ele é o batimento de mais base de dados do que nunca, a gente nunca fez um batimento tão crível. Retomo aqui algumas falas que foram feitas
nas últimas respostas, especialmente aquele dinamismo que é o batimento de dados específicos e também o fato de ele dar direitos abrir portas para o acesso a alguns direitos, especialmente o seguro-desemprego. Isso faz com que tenha um controle do próprio empregado, né, Bruno? E da própria imprensa que estaria aí sendo instada pelo empregado prejudicado. Também a fiscalização do trabalho tem esse trabalho muito significativo, já que é uma obrigação o encaminhar das informações do CAGED. Então, realmente, com todo respeito, eu vejo que não há nenhuma possibilidade do CAGED cair em descrédito, muito pelo contrário, e certamente vejo os dados absolutamente positivos, festejáveis, e vou além. Vale a pena, com todo respeito, uma análise mais crítica, e essa análise mais crítica certamente vai lhe dar uma interpretação bem diferente daquela que você busca encontrar com essa pergunta. Se o Bruno quiser complementar. Pequena complementação. Acho que a gente já falou bastante da parte de subnotificação lá atrás, acho que não tem nada a adicionar, mas chamar um pouco a atenção, né, de que o CAGED, ou as bases de dados, elas não são fruto do trabalho de uma ou de duas pessoas. Tá? E tomar muito cuidado para que não desrespeitemos o trabalho de milhões de empresas e diversos setores produtivos e os milhares de contadores desse país, e os representados na CFC e as equipes, né, não apenas do Ministério da Economia, mas dos principais institutos de pesquisa desse país que participaram, né, por um lado, da construção de tudo que é o E-Social hoje em dia, um instrumento, né, de análise e de registro que é referência no mundo, construído ao longo de mais de uma década nesse momento agora, né, ao longo de diversos governos, inclusive, e que hoje em dia, né, o extrato que é apresentado para vocês significa basicamente isso, é um reflexo de mais de 10 anos de trabalho e de milhões de empresas que interagem com o E-Social todos os meses para poder gerir as suas próprias folhas de pagamento e oferecer o que o Bruno comentou aqui, que não é uma estimativa, mas é a realidade do mercado. Isso é um registro de dados. Aqui o que se apresenta é o que é verificado na prática no mercado formal de empregos. A beleza dos dados do IBGE, por exemplo, é que eles conseguem, com uma metodologia bastante sofisticada, ver o que está acontecendo nos outros mercados, no mercado informal, a subutilização, né? A não utilização, né, por completo da força de trabalho das pessoas. Mas, dito isto, nós estamos bastante tranquilos, bastante confiantes de que este é o melhor CAGED já apresentado na história, né, para todos. Fruto, mais uma vez, né, do trabalho de milhares, se não de milhões de pessoas, pelo que acho que vale a pena a gente fazer uma solicitação de respeito nesse momento. Só um número aqui, para não ficar sem citar o dado, a gente está, logo no primeiro slide, acho que é o slide 5, que é o primeiro slide com gráfico, a gente tem as curvas, né? E aí a gente olha para a curva de desligamento, essa curva de desligamento para dezembro de 2020, ela é superior a dezembro de 2019, tá? Quando ainda não havia o novo CAGED. Então, tem 1.307.000 desligamentos. Empresas formaram mais desligamentos. Quando a gente olha para o saldo, de fato é um saldo diferente, mas levar a um julgamento de que tudo isso é explicado por uma eventual subnotificação é ignorar completamente o programa de manutenção do emprego e da renda, com quase 10 milhões de acordos, que ainda tem a garantia provisória de emprego em vigor. Tá? Então, só para tentar esclarecer um pouco aí. O Fábio Pupo da Folha, ele falou que ele queria saber também qual a variação do estoque em relação a dezembro de 2019. Que ele acha que o número que ele tem está sem ajustes. É o slide 7, é isso, gente? Só para eu não informar errado para ele. Exatamente, está sem ajuste. De janeiro a novembro, consideram-se ajustes. No mês de dezembro, não, porque as empresas ainda vão informar, né? Eventualmente, um pouco mais para frente, no próximo mês, depois. Isso é correto, Mari? Sim.
Carol, pode falar que a gente manda depois. Tá, então, Pupo, a gente vai enviar para você depois. A próxima pergunta é Thaís Moura, da TV Bandeirantes. Estamos quase em fevereiro e já foi manifestado por entidades e algumas autoridades que o governo federal tem dinheiro para pagar diversas contas só até abril. A Comissão Mista de Orçamento ainda não foi instalada no Congresso Nacional. O Ministério da Economia avalia que faltou comprometimento do Congresso até agora para aprovar o orçamento de 2021, e mesmo que seja aprovado após as eleições das mesas diretoras, em 1º de fevereiro, existe risco de qualquer consequência fiscal para o orçamento desse ano? Só para avisar vocês que eu já informei a Thaís que não era da nossa pasta, pedi para ela encaminhar para a Fazenda, mas caso vocês queiram comentar, eu falei que eu ia ler por uma questão de transparência. Eu acho que podia focar no Caged aqui. Então, próxima pergunta. Marina Barbosa, Correio Brasiliense. O setor de serviços continua com dados negativos no Caged, tanto que empresários do setor têm cobrado uma solução para o fim dos acordos de redução salarial. O que será feito visando o setor? A possível renovação do bem pode ser direcionada apenas a esse setor? Eu vou ler junto a pergunta do Martelo, que é a pergunta seguinte, que é a mesmo tema. O governo pretende renovar o programa de preservação de empregos, PEM, diante das avaliações de que o programa evitou a perda de vagas em 2020? Quando isso será decidido? O programa será alterado em sua nova versão? Bom, respondendo a ambos e já agradecendo, cabe uma ressalva prévia. A ressalva prévia é o seguinte: estamos analisando o programa ainda, né? Então, estamos analisando todas as medidas e tudo encontra-se ainda em análise, né? Então, feita essa ressalva, eu vou dizer aqui qual é a opinião da Secretaria, mas, obviamente, nós estamos avaliando isso, como já disse. Nós achamos que é sempre mais oportuno medidas horizontais. Nós fizemos isso durante toda a pandemia, né? E uma das grandes virtudes do bem, para mim, pessoalmente falando, em conjunto com a sua simplicidade, é o fato dele estar lá numa prateleira que as pessoas, os empresários e os empregados possam dele se valer quando e como entenderem necessário e oportuno, né? E isso, para mim, repito, uma das grandes virtudes do programa. Isso é absolutamente simples, isso é absolutamente trivial e deixa com que o próprio mercado se regule. E eu repito a frase que eu falei há pouco: não é o governo que gera emprego. O governo auxilia na preservação de empregos, mas é o mercado que gera empregos. Então, eu ainda acho oportuno medidas horizontais. Mas, repito, estamos analisando todos os setores, nós conversamos com todos diariamente, recebemos empregados, empresários, empresas e todos aqueles que conosco querem conversar, damos andamento a todas as demandas que aqui chegam e somos sensíveis a todas elas, mas ainda nos parece que o melhor cenário, em caso de se entender pela necessidade de prorrogação do bem, né, Bruno? Que é o que nós estamos avaliando aqui em conjunto com o nosso ministro e com o presidente da República, certamente, na nossa ótica, seria algo ainda horizontal para que todos que assim necessitarem dele possam se valer. Você concorda, Bruno? Concordo totalmente, não tem mais nada a acrescentar. Bom, aqui, próxima pergunta, Manuel Ventura, O Globo. É uma pergunta que vocês também já responderam, mas eu vou ler caso vocês queiram comentar de novo. O que explica, na avaliação do governo, o Rio de Janeiro ter um resultado tão discrepante do restante do país? Acho que o Bruno já falou, né? Então tá bom. E a última pergunta, eu também informei que não era com a nossa pasta, mas, né, por transparência, eu vou ler. Silvia, Rádio Câmara, não vai ter atualização do salário mínimo pelo INPC? Acho que também Carol já adiantou. Realmente uma pergunta aí para a Fazenda, talvez. E nós gostaríamos de focar aqui no Caged. Então, mais uma vez, eu agradeço. Queria ver se alguém da equipe quer complementar alguma coisa. Mari? Bruno? B.O.? B.O., na verdade, é o Luiz, né? Por conta do ocorrido que ele caiu da cadeira. Mentira. É o sobrenome dele. Quer falar, Luiz? Com relação ao NPC? Acho que não. Com relação ao seu sobrenome. Não. Tô brincando. Brincadeira. Pessoal, então, só se você quer complementar alguma coisa? Não. Só vou tirar uma dúvida, então, aproveitando, a Mariana me mandou um número aqui, eu queria saber se é a variação do estoque. Sim. Então eu vou mandar no grupo. A variação do estoque é de mais 0,37%, é isso, né?
Vou mandar no grupo. Então, Carol, acabaram... Está também no material de divulgação, nas tabelas 1 e 2 do material de divulgação. As tabelas 1 e 2 que ficam no PEDET, né? Às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de achar lá dentro, então é bom falar o caminho. Tá bom. Acabaram as perguntas, então. Vocês podem... Então, pessoal, só agradecê-los aí, agradecer a paciência, agradecer também a cobertura aí, parabenizar a todos. Agradecer uma vez mais a minha equipe, ao nosso ministro, ao presidente, e parabenizar todos aqueles que são parte desse projeto, né, que visou nos tirar da crise e tem visado o progresso no Brasil. Parabéns aos empregados, parabéns aos empresários, que todos nós continuemos aqui firmes e fortes nesse caminho, esse caminho que leva o Brasil para deixar para trás esse momento de pandemia e a continuar gerando emprego, renda e fazendo com que a nossa economia cresça cada dia mais. Obrigado a todos, grande abraço. Boa tarde.